Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre o tema católico carregue a sua cruz. Católico carregue a sua cruz. Meus irmãos, é impressionante o número de mensagens que chegam para mim falando sobre problemas. Ah, Daniel, na minha paróquia está tendo problema X. Na política está tendo problema X, está tanta confusão no mundo, o que é que eu faço? Muita gente se desesperando. Católico, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se existisse redes sociais, na época de muitos e muitos santos da igreja, nós encontraríamos também vídeos polêmicos, de erros de padres, de bispos, até de papas também. Muita coisa. No decorrer do tempo, sempre teve crises, teve batalhas, em todas as épocas. Todo mundo considerou o seu tempo, o tempo de fim dos tempos, de que está acontecendo muita coisa, de que é muita polêmica, é morte, é guerra, é isso e aquilo outro, enfim. Diante disso tudo, o que é que eu tenho para lhe dizer aqui nesse vídeo? Católico, carregue a sua cruz. O que está precisando, muitas das vezes em nós, é o quê? É a visão espiritual da coisa, meu irmão. A visão espiritual. E quando a gente fecha os olhos para a gente rezar, para pedir discernimento ao Espírito, para pedir clareza na nossa visão espiritual diante da situação que nós estamos vivendo, o Espírito Santo vai nos dar discernimento. O Espírito Santo vai primeiramente, ele vai nos confortar. Ele vai nos fortalecer. Começa dentro. Fortalecimento íntimo que nós precisamos. E isso a gente só vai ter, meus irmãos, com uma vida de oração intensa. Porque muita gente está indo nos livros, está indo na internet, e poucas pessoas estão indo diante do sacrário e dizer: Senhor, eu quero ser testemunho vivo do teu poder nessa época. Nessa época, nesse período que eu estou vivendo aqui na terra. Eu quero ser teu testemunho vivo, Senhor. Santo Agostinho disse para uma pessoa que o procurou: Agostinho, estamos em tempos difíceis. Ele disse: viva corretamente, você mudará os tempos. Ah, mas o padre não está vivendo corretamente, o bispo, ou seja, lá tem gente que diz o papa, tem gente que diz o fulano de tal, tem gente... Viva corretamente, você mudará os tempos. Meus irmãos, antes de eu continuar aqui, a minha fala aqui sobre esse tema de hoje, nesse vídeo, eu peço a você, que se possível ajude as famílias carentes. Olha só a felicidade das famílias que recebem nossas doações. Eu não vou ficar, gente, batendo foto direto, porque isso é um pouco constrangedor, tá? Então, quem for contribuir com o meu apostolado aqui para ajudar essas famílias carentes, contribua confiando no nosso trabalho, tá? Eu não vou poder ficar ali mandando vídeo das pessoas recebendo foto direto, tá? Porque isso é um pouco constrangedor, tá bom? Mas a gente mostra sem mostrar o rosto aqui, e pedimos autorização a essas pessoas e elas autorizaram. Tá? Então contribua, ajuda a gente com o Pix de a partir de R$1, tá aqui o Pix, ajude, Pix a partir de R$1, tá? Não fica com vergonha de doar pouco. Cada um fizer sua parte, a gente vai conseguir ajudar muitas famílias, tá bom? Então ajuda a nossa missão. Então vamos lá, gente, o que é que eu tava falando para vocês? Olha, é uma situação em que nós precisamos ter discernimento, certo? Nós precisamos ter visão espiritual de tudo que está nos acontecendo. Ah, Daniel, o Brasil tá assim. Ah, Daniel, o mundo tá assim. Tá tendo guerra, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Na história da humanidade, isso aconteceu demais. Então você que tá ficando desesperado, que tá ficando, ai meu Deus, eu vou perder o juízo, confia mais em Deus. E intensifica a tua vivência de comunhão com Deus. Tá na hora de sair, meus irmãos, muitas das vezes aqui da internet, tem gente que diz assim: Daniel, você tá muitos dias sem gravar. Até entendo a preocupação das pessoas. Mas, cara, você vê aí no meu canal, Missionário Daniel Silveira, não é só o nome que eu coloco aí, não. Eu realmente vivo da missão. Eu viajo para outros lugares, eu visito casas, eu visito doente, eu visito pobre, eu atendo gente online
pessoas que estão precisando de direcionamento espiritual, eu atendo também online, enfim. Eu tenho diversas outras atividades, sabe por quê? Porque se eu ficasse só aqui, se eu ficasse só nessa de ler o que o grupo X está publicando, e é polêmica X, e é confusão assim, confusão assado, cara, eu ia ficar louco. Então, vida espiritual, católico, vida de oração, intensifica a vida de oração, visita Jesus Eucarístico, se fortalece na vida de oração, estuda, sim, estuda, mas a vida do católico não é só estudar, não é só assuntos polêmicos, não é só o que está acontecendo de confusão no mundo, não, porque se você ficar só nisso, você vai se prejudicar. E outra coisa, tem um monte de gente querendo saber frase de santo, querendo conhecer de doutrina e etc e tal, e a ação, a caridade não existe. De ir até o pobre, até porque falar do pobre, a pessoa lhe rotula logo de comunista, de teologia da libertação. A gente fala em projeto social, em obra de caridade, aí aparece sempre aqueles extremistas, radicais, dizendo que, olha aí, esse cara é comunista, mas esse cara aí não sei o que, falando de partilha, de fraternidade, isso é linguagem de teologia da libertação. Veja a que ponto chegou a doença desse povo, que se diz tão entendido de doutrina, que se dizem tão entendidos do que os santos disseram, aí ficam sempre brigando um com o outro, sabe? Concílio Vaticano II, RCC, grupo tradicional tal, não sei o que, fraternidade São Pio X, e fica nessa, e fica nessa. E a ação não tem. De ir até o encontro do necessitado, de visitar um doente, de organizar fazer algum projeto social, não. Então ficam aí, né, desesperados. E eu vejo esse povo rodando, brigando, e eu não consigo enxergar espiritualidade de verdade nesse tipo de gente, sinceramente. E é por isso que muita gente hoje está se desesperando. Ah, tá tendo uma guerra no país tal, contra o país tal, vai explodir tudo, já todo mundo vai morrer. Cadê sua fé, meu irmão? Cadê a sua espiritualidade? Veja, o que é que a palavra de Deus vai dizer pra gente, meus irmãos? Veja só aqui. Eu vejo que, gente, está faltando um clamor ao Espírito Santo. Mas falar em clamor ao Espírito Santo, vai aparecer aqueles tradicional radical dizendo, não, isso é coisa de protestante, clamar, isso é coisa de protestante. Veja, é crítica, espiritualidade zero. Esse povo está mais dividindo do que unindo. Está mais enfraquecendo do que fortalecendo. Entenderam? Veja, 1 Pedro 5, versículo 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Está tendo guerra no mundo? Vive tua fé, dá testemunho, evangeliza, faz o bem para o outro, seja caridoso, vai ao encontro do ignorante, ensina ele a verdade, sim, mas também vai ao encontro do pobre, tenta ajudar de alguma forma. Faz a tua parte, católico, carrega a tua cruz. Talvez você que está me assistindo está sendo alguém assim também, que está vendo muita coisa, que está te agitando demais, que está te deixando... Cara, para vocês terem ideia, se eu posto um vídeo aqui falando sobre amor de Deus, tem poucas visualizações. Aí quando posto um vídeo polêmico, um vídeo falando de alguma polêmica, um monte de gente vê. Estou dizendo que é errado falar de polêmica? Não, eu faço isso no meu canal. Mas a vida católica não é só isso. Não é só apologética, não é só defesa, não é só debate. Não. Então cuidado se sua vida está sendo só isso. Toma muito cuidado. Porque nós precisamos rezar, nós precisamos agir, nós precisamos evangelizar. Só que de um tempo para cá eu percebi que tem muita gente que está com a ideia tão deturpada da coisa, que tudo eles rotulam de comunismo. Tudo, se fala muito em pobre, é teologia da libertação. Se você prega
com um pouco de tom de voz mais alto, é protestantizado. Isso aí é protestante. Bicho, isso aí... Aí começa. Veja, as pessoas estão tão presas nisso, que elas estão perdendo a comunhão com Deus sem elas perceberem. Entende? Então veja só, aqui diz em 1 Pedro 5,7, colocai todas as vossas preocupações em Deus e Ele vai tomar conta de ti. Faz a tua parte, católico, evangeliza, faz o bem, estuda sim, prega a verdade sim, mas veja, é preciso ação, é preciso espiritualidade, é preciso intensificar o nosso discernimento sobre o que está acontecendo, porque senão a gente vai se desesperar, porque senão nós vamos só saber brigar uns com os outros, discutir uns com os outros, e muita gente olhando de fora todo esse tiroteio não vai entender nada. Tem gente que lá sabe o que é Código de Direito Canônico, tem gente que lá sabe o que é Catecismo da Igreja, tem gente que lá sabe o que é Concílio Vaticano II, Concílio de Trento, tem gente que não sabe de nada ainda. E se a gente ficar só nessa de apologética desses assuntos, vai ter gente lá fora olhando esse tiroteio sem entender nada. Fala, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada do que esses caras estão falando, né? Veja, tem gente que esqueceu que se conquista ali, leva o amor de Deus, leva ali com a caridade, vai conquistando o coração. Não, mas tem gente que, ó, não tá nem aí para isso. E é interessante que muitos, né, criticam aí o Concílio Vaticano II, da RCC, mas são frutos deles. Sabe? Eu olho assim, eu vejo, meu Deus, tem muita gente que tá sem discernimento, sem visão espiritual da coisa, sabe? Olha aqui o que Paulo nos ensina, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Andamos na fé e não na visão. Se você for andar na visão, você vai olhar tudo de uma maneira carnal e você vai se desesperar. Cara, eu vejo assim, tem gente criticando o Papa tá errado, o Papa disse isso, o Papa disse aquilo, cara, beleza, e tem falas realmente do Papa que eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu não entendi nada disso e parece isso aqui ser totalmente contrário à doutrina da igreja. Mas ele é o meu Papa, ele é o Papa da igreja, ele é o nosso Papa. A gente tem que rezar, tem que falar a verdade sim. Mas será que eu estou rezando, estou parando para realmente apresentá-lo a Deus, para realmente amá-lo com intensidade? Então o católico carrega a sua cruz. Na realidade do tempo que você está vivendo, nós estamos presenciando uma necessidade de ter mais pessoas evangelizando, parando pessoas na rua, falando do amor de Deus, depois que pescar, que apresentar o amor de Deus, aí a gente pensa na doutrina, a gente pensa em ensinar o que é preciso, né? Veja, no livro Imitação de Cristo, na página 115 da edição que li, vai dizer assim: Ele, se referindo a Jesus, te precedeu carregando a sua cruz e na cruz morreu por ti, para que tu também carregues a tua cruz e na cruz desejes morrer. Carrega a tua cruz, católico. Qual está sendo as cruzes, né, que eu tenho que carregar nesse tempo? Está tendo crise, está tendo batalha, está tendo isso, está tendo aquilo. Pois vai vivendo a tua fé. Vai rezando, vai clamando, vai evangelizando, vai parando pessoas. Faz o bem. E quando vier as pessoas desesperadas por causa dessas situações, diga para essas pessoas, meu irmão, confia no Senhor. Confia, porque Deus está no controle de tudo. A gente não está entendendo, mas Deus está no controle. Se Ele permite que isso esteja acontecendo, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos fazer mais santos diante dessas batalhas, diante dessas lutas. Santa Faustina disse algo muito interessante no diário dela, no número 552, ela disse assim: o Espírito Santo não fala à alma distraída e tagarela, mas fala por suas suaves inspirações à alma recolhida, à alma silenciosa. Veja, tem muita gente distraída, só tagarelando, falando. E Santa Faustina diz, olha, Deus não fala com essas pessoas aí.
que são distraídas e vivem tagarelando, né? Que vivem só conversando, conversa, posta na internet, Mas o recolhimento para rezar, para escutar a Deus não existe. Até porque, né? Em muitos não existe. Estou dizendo que são todos, mas muitos não estão. Sabe por quê? Porque, na verdade, esse povo aí já acha que você parar para ouvir Deus, para discernir, para ter uma inspiração, é coisa de protestante. Isso é coisa de protestante, isso aí foi os protestantes que inventaram. Nada a ver, cara. Tá aqui uma santa da igreja dizendo, vai pro teu recolhimento, ouve o Senhor. Quer que Deus vai te inspirar, de fato, inspiração divina, para que tu possa mudar a realidade do tempo que tu vive. Vou citar uma frase aqui do Padre Fábio de Mello. Já vai ter gente, tá aí, citando o Padre Fábio de Mello, logo quem que dá contra-testemunho, que dá aquilo. Meu irmão, a minha Bíblia me ensina uma coisa. Analisa tudo e absorve o que é bom. Quer ver? Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu te mostrar isso. Olha aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Eu amo esse versículo. Esse versículo aqui, eu escolhi ele como um versículo central para a minha vida. Para a minha vida espiritual. Examinai tudo. Abraçai o que é bom. Examina. Abraça o que é bom. Puxa o que é bom. E eu examinando, lendo também Padre Fábio de Mello, encontrei algo belíssimo. Aí quer dizer que só serve falar do Padre Fábio de Mello, da calça acochada que ele usa e as roupas muito ajustadas por ele ser bonitão, isso é causa de queda para a mulher. Ok, eu sei que isso está errado, eu também discordo dessa ação dele. Mas a Bíblia diz, examina tudo e absorve o que é bom, pega o que é bom, puxa o que é bom. E olha só o que é que ele disse. Na página de número 31 do livro, Quando o Sofrimento Bate à Sua Porta. Ele disse assim, os limites do mundo, os meus pés não ultrapassam, mas o que de mais alto existe, minha alma alcança. Os limites do mundo, os meus pés não ultrapassam. Mas o que de mais alto existe, minha alma alcança. Busque rezar, discernir, evangelizar, falar não apenas de polêmicas, de situações difíceis dos tempos atuais, mas fala também do amor de Deus. Fala também que a igreja é linda, que a vida dos santos é linda. Evangeliza. Vamos agir, meus irmãos. Combina um cenáculo, você não sabe como. Olha, eu sou fundador da obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. Esse é o nosso sinal aqui, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Olha só aqui. Acho que vai aparecer aí no vídeo direitinho, né? É obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. A obra aqui está acima dos meus sentimentos. Vai ter vez que eu não vou estar com vontade de servir a Deus, mas a obra tem que estar acima do que eu sinto no coração. Aí você vê de um lado, é obra missionária Cenáculo. Desse lado de cá, missionária. Desse lado de cá, Cenáculo. A nossa missão é utilizar nas mãos, utilizar a evangelização para puxar as pessoas, ter uma vida missionária. Por isso que está aqui, de um lado e de outro, representando que nas nossas mãos deve estar a presença da missão, evangelizando, não apenas falando, mas com gestos, e puxando pessoas para o cenáculo, ou seja, para o encontro com o Espírito Santo, para o encontro com Deus. E aqui embaixo está Divina Misericórdia, pois é aos pés da cruz que encontramos a misericórdia de Deus que nos cura e nos liberta. E os raios da misericórdia aqui ao lado, né, que o nosso carisma é viver e propagar a misericórdia. Esses raios representam o sangue e a água. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Daniel, quero fazer parte da sua missão. Eu envio o sinalzinho para você,
de identificação da missão e você faz o método do cenáculo que a gente desenvolveu por inspiração do Espírito Santo aí na sua cidade, aí onde você mora. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos levar a sério a nossa espiritualidade e agir no meio da sociedade, e agir no meio do povo, e agir no meio dos grupos de oração, no meio das comunidades, das pastorais, da minha paróquia. Ah, Daniel, meu padre é TL, o que devo fazer? Ame ele, reze por ele. Lógico, não vá obedecer se ele te ensinar o erro, se ele mandar você fazer algo de errado, mas tenha paciência, é a missão que Deus lhe deu. Perceba que essas situações, gente, são missão para nós. Missão para nós. É missão para a gente. É os desafios do nosso tempo. E o que é que os santos fizeram diante dos desafios do tempo deles? Ficaram só de conversa? Não, gente, é ação, é ação, é ação, é ação. Amém? Oração e ação. Oração e ação. Como diz aquela frase, né, do São Bento. Ora e trabalha, trabalha e ora, né? Amém? Meus irmãos, você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, entre em contato comigo no WhatsApp que está aparecendo aqui em cima. Cada e-book custa R$10. Gente, isso é para ajudar a nossa missão. Nós precisamos de você. A nossa missão tem muito custo. É pneu de carro, é combustível, é manutenção, é as cestas básicas e tudo. Você também ajudando aqui, ó, nesse Pix, você também ajuda as outras necessidades da missão. Então, ajude nossa missão. Seja um sócio da nossa missão. Daniel, eu quero botar meu nome como benfeitor aí. Todo mês eu vou mandar R$1, R$10, R$2. A gente vai colocar o seu nome aqui nos nossos benfeitores e vamos estar intercedendo por você. A agendazinha tá por aqui com o nome dos benfeitores. Tá por aqui em algum lugar. Eu já vou pegar ela e vou estar intercedendo também para os nossos benfeitores, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe e até a próxima.